Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Vem comigo aqui que você está assistindo a aula 3, segunda etapa, módulo 2, unidade 1, terceiro semestre. Nosso objeto de conhecimento aqui para vocês irá ser sexualidade, onde iremos trabalhar os aparelhos reprodutores masculinos e também femininos. Dentro da unidade 1, nós temos que o sistema reprodutor também é chamado de sistema genital. Veja, ele é responsável por proporcionar condições adequadas para reprodução. E dessa forma que ele é utilizado para a reprodução, ele também garante a perpetuação da espécie. No nosso caso aqui, da espécie humana, com 46 cromossomos normalmente na nossa espécie, sendo 23 do espermatozoide, cromossomos, e 23 do óvulo. Pois bem, o sistema reprodutor masculino é responsável pela produção do gameta masculino denominado espermatozoide. E ele vai ser depositado no interior do corpo da mulher, numa fecundação denominada fecundação interna. E a reprodução, nesse caso, vai ser uma reprodução sexuada. Observe na imagem aqui o homem e a mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino, que é denominado óvulo ou ovócito secundário. E também serve para local para fecundação e desenvolvimento de um bebê. No nosso próximo slide, nós temos que o sistema masculino vai garantir, então, essa produção de espermatozoide. E ele tem, além dos testículos, outras estruturas, como os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a ureta, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulboretrais, que são os órgãos reprodutivos internos, no caso do homem. Perfeito? Vamos então entender um pouco mais e aprofundar nas funções também dessas partes do aparelho reprodutor masculino e feminino. Vale ressaltar que na nossa aula anterior nós estudamos um pouquinho e demos início aos hormônios sexuais. Perfeito? Um dos principais hormônios sexuais masculinos é a testosterona, enquanto um dos principais hormônios sexuais feminino é a progesterona. Vamos então aqui para essa imagem. A imagem número 1, eu irei classificar ela como aparelho reprodutor masculino. Enquanto a imagem 2, eu irei classificá-la como aparelho reprodutor borracha na tela, reprodutor feminino. Já que vocês sabem qual que é a imagem 1 e a imagem 2, iremos agora trabalhar a parte de cada uma delas. Na primeira imagem do aparelho reprodutor masculino, que é ao lado esquerdo da sua tela, você vai ver alguns nomes importantes, como vesícula seminal, ducto ejaculatório, próstata, reto, glândula bulboretral, epidídimo, saco escrotal ou bolsa escrotal, testículo,
glande, uretra, corpo esponjoso e corpo cavernoso, ducto deferente, osso do púbis e bexiga. Do outro lado, que é o lado direito, você vai ver as partes internas do aparelho reprodutor feminino, como ovário, bexiga, osso do púbis, pequenos, e eu também poderia colocar aqui, e grandes lábios, que estaria na parte externa, os grandes lábios e os pequenos lábios, na vulva, abertura da vagina, o ânus, que faz parte do aparelho excretor e não do reprodutor, a vagina, o reto e a cérvice. Ok? Perfeito? No nosso próximo slide, nós temos que a função do sistema reprodutor masculino e feminino são para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema masculino quanto o feminino fazem e produzem os gametas, ou seja, pela produção dessas células e a união delas mesmas, irão dar origem a uma célula denominada ovo ou zigoto. Os gametas vão ser produzidos nas gônadas, no caso dos homens, nos testículos, no caso das mulheres, nos ovários. O espermatozoide, ele é depositado dentro e no interior do corpo da fêmea. E quando o espermatozoide encontra com o óvulo, que é bem maior do que ele vai colocar o seu material genético e é depositado, normalmente, 23 cromossomos. No núcleo do ovócito secundário, e agora chamado de óvulo, eu também vou ter 23 cromossomos, resultando no número de cromossomos de 46 na nossa espécie, que é a espécie humana. Após, então, essa fecundação, vai formar o ovo e aí iniciar uma série de divisões celulares que irão dar origem ao embrião. Vamos aqui, então, estudar cada parte importante do aparelho masculino. Os testículos irão ter uma função primordial e estão dentro ali do saco escrotal de produzir os espermatozoides numa estrutura importante, que seria os túbulos seminíferos. E, além disso, os testículos também têm a função de produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, em sua grande maioria. Já o epidídimo vai ser o local onde esses espermatozoides adquirem maturidade e se tornam móveis. Continuando aqui, nós temos que o ducto deferente, ou canal deferente, vai ser usado no momento da ejaculação. E é nele que se seguem o epidídimo e o ducto deferente, que se encontra com a vesícula seminal e passa a ser chamado agora ducto ou canal ejaculatório. Já a uretra é o ducto que se abre para o meio externo, permitindo dessa forma que, a partir do pênis, tem a passagem do sêmen e também da urina. Não ao mesmo tempo, ok? Vesículas seminais, no caso da nossa espécie, há duas vesículas seminais, quais formam secreções, cerca de 60% do volume do sêmen, ou também denominado esperma. Essa secreção serve como fonte de energia para alimentar os espermatozoides. E a próstata secreta um fluido também que compõe o sêmen, e essa secreção contém enzimas e nutrientes para os espermatozoides. Já as glândulas bulbouretrais existem em sua grande maioria, duas em cada lado, e são responsáveis por secretar um muco que neutraliza a uretra, retirando resíduos da urina. E por final, nós temos o pênis, que é o órgão responsável pela cópula, formado num tecido erétil que se enche de sangue durante aí a sua excitação sexual, e é nele também que podemos observar a passagem da uretra, para a qual o sêmen passará e será colocado, depositado no corpo da mulher para fecundação. Já no aparelho reprodutor feminino, nós temos algumas estruturas que vocês observam aí, diferentes do masculino. Então, dessa forma, nós temos aqui essa comparação feita com essa outra imagem. Por exemplo, o canal da uretra no homem
ele tem uma função dupla, que seria a passagem do sêmen e também da urina, que está localizado nessa região aqui, ó. Já no caso da mulher, o canal da uretra, que também chama uretra, serve apenas para a passagem da urina. No caso do sistema reprodutor feminino, então, nós vamos ver que ele desenvolve e prepara o corpo da mulher para a fecundação e para o desenvolvimento de um bebê. Além de ser responsável pela produção de hormônios femininos, como a gente viu na aula anterior. Assim como o sistema masculino, ele garante e apresenta órgãos externos e internos. E esses órgãos externos recebem o nome de vulva, incluindo lábios maiores e lábios menores, e também o clítoris, e as aberturas da uretra e a abertura da vagina. Já nos órgãos internos, conforme a gente vai agora aprofundar um pouco mais os estudos, eles estão presentes aí com essa classificação. E nós vamos usar essa aula para complementar a próxima aula. Então, nessa aula eu vou, no caso das mulheres, aparelho reprodutor feminino, somente citar os nomes. E na nossa próxima aula a gente vai exemplificar. Nós temos então os ovários, as tubas uterinas, o útero. Lembrando que a gente vai aprofundar na nossa próxima aula. A vagina e a vulva, cada uma com a sua função. Pois bem, na nossa próxima aula do EJA, Educação de Jovens e Adultos dentro de Ciências da Natureza, iremos dar continuidade ao aparelho reprodutor feminino e iniciar os nossos estudos sobre planejamento familiar. Te espero então na nossa próxima aula, onde iremos dar continuidade nessa jornada do conhecimento. Um grande abraço do professor de Ciências da Natureza. Até mais. Valeu!